Como a gente comentou aqui no Boletim 1, de ontem para hoje, o governo Lula vem fazendo movimentações ministeriais arriscadas. Depois da ida de Paulo Pimenta para o Ministério Extraordinário do Rio Grande do Sul, deixando então provisoriamente aí a Secretaria de Comunicação Social, Lula também decidiu demitir Jean Paul Prats da presidência da Petrobras. A Neila, ela tá lá para explicar para a gente essa repercussão, a nossa repórter Neila Guimarães, porque imagina como é que tá aí o Congresso. Neila, fala para a gente. Acompanham, olha, estou aqui no Senado, nesse momento está tendo uma votação a respeito daquela CPI da Braskem, que aconteceu lá em Alagoas, lá em Maceió, essa CPI está acontecendo. Alguns senadores já saíram ali da comissão, já saíram da CPI, falaram com a gente tentou a todo custo repercutir essa questão da mudança da presidência da Petrobras, mas os senadores não querem se comprometer, viu? Não estão falando sobre o assunto. Inclusive, Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo aqui no Senado, aqui no Congresso, também não falou sobre isso, acabou saindo rapidamente aqui do corredor, aqui de onde a gente está, no túnel do tempo, o famoso túnel do tempo aqui do Senado, não falou com a imprensa. Eles que acabaram falando, infelizmente, apenas sobre essa questão da Braskem, sobre a culpa da Braskem, das minas de Salgema lá, de processo que está sendo votado aqui, que deve ser votado muito brevemente aqui por essa CPI, mais um caso aí de meio ambiente sendo votado aqui no Congresso Nacional. Inclusive hoje deve ser votado aqui no Senado também aquele projeto da deputada Tabata Amaral, que prevê então uma previsão para que as cidades se antecipem e criem projetos para que as cidades estejam preparadas para catástrofes. Por exemplo, essa que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, projeto que foi votação que foi interrompida ontem e que deve ser retomada nesta quarta-feira. Pois bem, voltando ao assunto Petrobras. Essa demissão de Jean Paul Prats da presidência da Petrobras já era um assunto meio que anunciado, né, Rafa? A gente já sabia que isso estava sendo bastante conversado pelo presidente Lula. A gente sabe também que ele conversou com outros presidentes antigos da Petrobras, que sugeriram, sim, a demissão. Inclusive, uma das pessoas com quem ele conversou foi a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que sugeriu, sim, a demissão de Jean Paul Prats. Mas, olha, o que a gente também ouve falar nos bastidores é que a demissão de Jean Paul Prats e a mudança aí de Pimenta não vão ser as únicas mudanças que podem acontecer nos ministérios, viu? Tudo isso por conta da polêmica, da falta de popularidade do presidente Lula. Isso vai depender bastante das próximas pesquisas de opinião. Houve uma pesquisa de opinião nessa semana. Se as pesquisas de opinião continuarem ruins, a tendência, sim, do presidente Lula mexer nos ministérios, mesmo do início das eleições municipais, eleições que acontecem agora em outubro. Já sabe, inclusive, que o Ministério de Minas e Energia, ou seja, governo federal, presidente Lula, já tem uma nova indicada para a presidência da Petrobras, que é Chambriand, ela que já trabalha nesse meio há muito tempo, ela que está bem por dentro da Agência Nacional de Petróleo, é uma grande entendedora e que está do lado do presidente Lula sobre esse assunto, viu? A gente que, inclusive, vai acompanhar todo esse processo dentro da Petrobras, é um processo agora de aprovação, de apreciação de Magda Chambriand dentro da Petrobras. Esse processo costuma passar, Rafa, por uma assembleia ordinária ou assembleia extraordinária. A última assembleia ordinária que aconteceu na Petrobras foi agora no mês de abril. Não tem nenhuma outra assembleia prevista para até o fim do ano, não tem nenhuma marcada. Então a gente vai ter que aguardar o agendamento, a marcação dessa assembleia extraordinária para que o nome dela seja aprovado então pela Petrobras, para que ela então entre como nova presidente, mas a gente acredita que esse nome vai ser sim, pelo que a gente vem ouvindo, vai ser sim aprovado pela Petrobras. Vale lembrar também, Rafa, que a gente já falou bastante aqui no boletim, que o motivo da demissão de Jean Paul Prats foi principalmente bater o pé a respeito da divisão dos próprios dividendos, do lucro da Petrobras entre os seus acionistas, ou direcionar esse lucro para investimentos no país. Foi uma briga que foi travada entre ele e o presidente Lula e os próprios acionistas da Petrobras. Esses dividendos que costumam sim ser pagos todo ano e que esse ano foi feito de uma forma um pouco diferente, porque o presidente Lula bateu e disse que era um absurdo que esse dinheiro tinha que ser revertido para investimentos no nosso país, governo que é o principal acionista da Petrobras. Então, tá aí, esse foi o motivo que explodiu, o motivo principal para a demissão de Jean Paul Prats. Tragédia anunciada, é o que a gente chama, Rafa.
E é como a gente fala aqui, a gente que cobre política, a gente sabe, o não falar, o silêncio também diz muita coisa, então a gente percebe que, de fato, a demissão pegou aí muita gente de surpresa, mesmo que ela já estivesse sendo esperada, mas pelo jeito pegou muita gente de surpresa, então tá todo mundo aí pisando em ovos para falar alguma coisa.